Haverá um dia que a Arca da Aliança, a representação, eu digo, o significado da Arca da Aliança, ela terminará. Porque a arca foi estabelecida para que a presença de Deus estivesse no meio do povo. Mas um dia, o povo estará diante de Deus. Então a Arca da Aliança não fará mais sentido, porque nós estaremos diante do trono de Deus. Eu estou falando de coisas futuras, e eu quero tratar nessa manhã sobre coisas futuras. Nós vivemos aqui, eu tenho um lema lá na igreja. Trabalho com a turma, nós trabalhamos com a parte de mídia, de filmagem, com programas de televisão, e eu sempre falo para o pessoal, eu vivo hoje já pensando no amanhã. O hoje para mim já é ontem, eu respiro o amanhã. Nós devemos respirar o futuro. Qual é o meu futuro? Qual é o seu futuro? Qual é o seu futuro? Se eu perguntar para você nessa manhã, qual é o seu futuro? O que você pode me dizer? Qual é o seu amanhã? O meu amanhã é a eternidade. O meu amanhã é a glória de Deus. O meu amanhã são as regiões celestiais. Eu devo viver aqui na terra respirando as regiões celestiais, respirando a eternidade. Eu parto do princípio de que eu estou aqui na terra. Obrigado, mano. Eu estou aqui na terra, mas antecipando as regiões celestiais. Obrigado, Deus abençoe. Eu estou aqui na terra, mas estou antecipando as regiões celestiais. Eu devo viver aqui na terra como se eu estivesse buscando ansiosamente os céus. Talvez o maior erro nosso é viver aqui na terra esperando as coisas da terra. Mas a palavra de Deus diz: nós devemos olhar para as coisas devemos olhar para as coisas que são do alto. O que é que Jesus disse? Vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Então, se eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo, por que eu vou olhar para as coisas do mundo? Eu preciso viver aqui na terra, olhando para o amanhã. E o meu amanhã é a eternidade. Nessa manhã, o que será senão talvez uma continuação da mensagem de ontem? E eu fui para casa meditando e olhando aqui a ministração, e fui pensando, meu Deus, vai ser a continuação. Porque, como eu disse, não há como falarmos de adoração sem falarmos sobre vida cristã, sem falar sobre caráter, sem falar sobre humilhação, sem falar sobre o arrependimento. E ontem, quando o pastor estava pregando e eu estava meditando e anotando, lá na nossa igreja nós temos um costume de todas as pregações, de todos os cultos, a gente sempre anda com um diáriozinho assim, ó. Então toda a gente anota as pregações, a gente anota, Deus vai falando, e o que Deus vai falando a gente vai anotando. E de repente eu até recomendo a você que é ministro de louvor, que anote, porque na hora que você está recebendo a palavra, Deus vai estar inspirando você a compor novas canções. Na hora que Deus está falando com você, o Espírito Santo estará inspirando você a compor canções inspiradas pela palavra de Deus. Amém? Então vai aí uma recomendação: anote tudo, faça como os crentes de Bereia, não é isso? Os apóstolos pregavam e eles examinando, os apóstolos pregavam e eles examinando, os apóstolos pregavam e eles examinando. E eu comecei em casa a examinar o conteúdo da mensagem de ontem, comecei a traçar um paralelo, e nós vamos chegar lá nesta manhã. Então abra sua Bíblia, como eu vou falar de coisas futuras, no livro do Apocalipse, no capítulo 4, eu gosto muito do livro do Apocalipse. Há pessoas que fogem do Apocalipse. Meu Deus, 7 taças, 7 pragas, tem medo do arrebatamento, tem medo do juízo, né?
Eu digo para você, o juízo é a consagração do crente. Se você está com suas vestes brancas, meu amado, você vive em santidade, é a sua consagração, é a sua entrada vitória, é a sua coroação, o livro do Apocalipse. Amém? E o Apocalipse fala muito sobre adoração, está recheado de cânticos. Poderia cantar aqui uma dezena de cânticos que nós cantamos todos os dias. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, poderoso Deus. Aqui, ó, capítulo 5, verso 13 do Apocalipse. Cantamos todos os dias, nós cantamos todos os dias o Apocalipse. Cantamos todos os dias a volta de Cristo. Amém? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 4. O verso 6 em diante. Amém? Então vamos lá. Adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e ao redor do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo, ao novilho. O terceiro tem um rosto como de um homem. O quarto, semelhante à águia, quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor, por dentro e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, e proclamam: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão suas coroas diante do trono e proclamarão: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Além. Aleluias. Eu quero dizer a você, além daquilo que nós imaginamos, ou pensamos, ou estamos acostumados a descrever a glória de Deus, que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, que tudo que acontece aqui é apenas uma sombra das coisas que acontecem realmente nos céus. Então toda a glória que você experimentou até hoje, quero dizer para você, toda a glória, todo o poder, toda a unção, toda a presença de Deus que você experimentou até hoje, é apenas a sombra daquilo que realmente acontece nas regiões celestiais. Imagine então, o que acontece nas regiões celestiais? Essa passagem, ela transcende, ela excede toda a nossa compreensão sobre a presença de Deus e sobre a glória de Deus. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, me chamou a atenção sobre o trono de Deus. Essa mesma visão, descrita pelo apóstolo João, ela está também no livro de Isaías, no capítulo 6. Ela está também no livro de Ezequiel, capítulo 1. E Ezequiel, ele descreve com riquezas de detalhes, praticamente os mesmos detalhes que o apóstolo João descreveu. Porém, não há os 24 seres, os 24 anciãos. Por quê? Porque é o trono de Deus que desceu na terra. Então, na base do trono de Deus existem 4 seres. 4 seres. Por que esses 4 seres? O que significa esses 4 seres? 4 é o número da revelação de Deus aqui na terra. 4 é a plenitude de Deus através da criação. Quando a Bíblia diz
quando a Bíblia diz em Isaías 11:12, sobre os 4 limites da terra, quando a Bíblia diz em Ezequiel 37:9, sobre os 4 ventos da terra, quando a Bíblia diz em Efésios 3:18, sobre a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, Deus estava revelando a sua plenitude através da criação. E a vontade de Deus foi sempre, sempre será estabelecer o seu trono na criação, estabelecer o seu trono aqui na terra. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual é o evangelho que Jesus pregava? O reino dos céus é semelhante. O reino do meu Pai, o reino dos céus. A vontade de Deus sempre foi estabelecer o reino dele aqui na terra. Por isso o seu trono está estabelecido sobre a sua plenitude através da criação. E onde o trono de Deus vai, a criação está lá adorando. Os 4 seres representam a plenitude de Deus através da criação. Vocês estão me entendendo? E eles estão ali, santo, 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 santo. O trono de Deus, o que move o trono de Deus é a adoração. A palavra de Deus diz lá no versículo 12 do capítulo 1 de Ezequiel, quando ele descreve com uma riqueza infinita de detalhes. Ele diz assim que a alma daqueles seres estavam sobre as rodas do trono, e eles iam aonde o Espírito Santo movia, eles iam. Aonde o Espírito ia, eles iam. O Espírito Santo guiava a adoração. Não há adoração sem Espírito Santo. Não há adoração sem o mover de Deus. Não há unção sem adoração. A palavra de Deus diz que a unção despedaça todo o jugo. Sabe como é que vem a unção na minha vida? Sabe como é que vem a unção na sua vida? Através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 10, verso 38, que é assim como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, e ele saía para libertar os oprimidos, porque Deus era com ele. Nós recebemos a unção de Deus através do Espírito Santo de Deus. E a adoração só pode fluir, a adoração só pode funcionar, o trono de Deus só se movimenta através do Espírito Santo de Deus. Você quer mover o trono de Deus para a sua vida? Você quer trazer a presença de Deus para a sua vida? Você quer trazer o trono de Deus para a tua casa? Você quer trazer o governo de Deus? Você quer trazer o reino de Deus para a sua vida? Comece a adorar a Deus todos os dias. Diz: Espírito Santo, eu estou aqui, me usa. Eu aprendi algo. A primeira vez que eu fui pregar na minha vida, congregávamos lá no setor P Norte, ali onde o pastor Mozaniel hoje pastoreia, e a igreja ainda era lá no conjunto L, ali na esquina. E eu com 11, 12 anos, e a irmã, presidente do departamento infantil, chegou e falou assim para mim: Dinei, você quer pregar no culto de crianças? E eu, coitado, bem inocente, né? Eu falei assim: pede para o meu pai se ele deixar. Eu não sabia nem o que era pregar. Pede para o meu pai se ele deixar. E ela foi lá conversar com meu pai. Sim, pode pregar. Outro dia, ele sentou comigo, abriu a Bíblia, me deu uma folha e disse o seguinte: vamos preparar o seu sermão. E ele disse para mim: o que é que você vai fazer? Antes de preparar o seu sermão, você vai orar a Deus. Você vai pedir ao Espírito Santo para dizer a você, através da palavra, o que as pessoas precisam ouvir. Porque é o Espírito Santo que conhece o coração das pessoas. É o Espírito Santo que vai guiar a sua palavra até o coração das pessoas. E quando você abrir a sua Bíblia, você vai orar assim: Deus, me guia na tua palavra. E você vai preparar o seu sermão. E quando você terminar o seu sermão, você vai orar de novo e vai dizer assim: Espírito Santo, muito obrigado pela palavra que o Senhor me deu. Porque sem o Espírito Santo não podemos ir a lugar algum.
Jesus chegou um certo dia, está lá em João capítulo 6, e ele falou para os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, as pessoas que você deu de comer para eles, foram tudo embora. Aqueles 5, 6 mil, isso foi logo após a multiplicação dos pães. Aquelas pessoas que o Senhor deu de comer, foram tudo embora. As pessoas que estavam atrás do milagre, foram tudo embora. O Senhor deu o milagre e foi embora. Aí Jesus falou assim: vocês também querem ir? Vocês estão dispensados, pode ir também. Aí Pedro falou assim: Senhor, para onde é que nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós podemos ir sem Deus? Se só eles têm, só Deus tem as palavras de vida eterna, só Deus tem o Espírito Santo que pode me guiar. Há pessoas que vêm à igreja apenas pelo milagre, mas se você vir pelas palavras de vida eterna, você jamais sairá da presença de Deus. Se você vir buscar a Deus pelo aquilo que Ele é e não pelo aquilo que Ele tem, você jamais sairá da presença de Deus, e o trono de Deus estará na sua vida, o governo de Deus estabelecerá na sua vida, a vontade de Deus será feita na sua vida. Para onde iremos sem o Espírito Santo? E os 4 seres estão adorando na base do trono de Deus. E os 4 seres é a plenitude de Deus na terra. E eles adoram: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Esses 4 seres, eles representam a vida de Jesus, porque Deus se manifestou na criação através de Jesus. João capítulo 1, todos vocês conhecem essa passagem. No princípio era o verbo. É isso, vamos ler lá. No princípio era o verbo, e o verbo, vocês sabem decorar? Eu sei que vocês sabem decorado. No princípio, e o verbo, e o verbo. 2, ele estava no princípio com Deus. Quem era o verbo? Aí o verso 3 diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é a revelação de Deus através da criação. 4, eu não vou falar aqui sobre numerologia, vou acabar daqui a pouco essa parte aqui. Não sou um numerólogo gospel, tá? Não é casualidade que a vida de Deus, a vida de Jesus Cristo está escrita em 4 evangelhos, porque a vida de Jesus foi, a plenitude de Deus através da criação foi manifestada através de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Quando os 24 anciões adoravam a Deus, ele diz o seguinte: porque tu criaste todas as coisas, por tua vontade foram todas as coisas criadas. Os 4 evangelhos, cada evangelho representa uma face de Jesus. E cada face de um dos 4 seres, o leão, o novilho, a águia como está voando, né? O homem representa Jesus aqui na terra. Cada evangelho representa Jesus. Ou seja, Mateus descreve Jesus como rei. Quem é o rei dos animais? O leão. Marcos descreve Jesus como servo, ou boi, aquele que serve, que está sempre servindo ao seu Senhor. Lucas, como o rosto de um homem, Lucas descreveu Jesus como homem. E João descreveu Jesus como Deus, a águia, quando está voando. A plenitude de Deus revelada através da criação, por intermédio de Jesus Cristo, estão na base do trono de Deus. Toda a criação deve adorar a Deus. Por isso os salmos dizem: todo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, que a natureza, que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para adorar junto com os filhos de Deus. A criação adora, a criatura adora, todos devem adorar aquele que vive e reina para sempre. Ali está o trono de Deus, e se você adora, você tem o trono de Deus sobre a sua vida.
Um certo pastor esteve na nossa igreja e ele disse algo muito interessante. Ele disse o seguinte: a oração abre uma porta, a adoração abre todas as portas. Porque se você ora pedindo o favor de Deus, Deus apenas estenderá a sua mão. Mas se você adora a Deus em espírito e verdade, o trono de Deus descerá sobre a sua vida, e o governo de Deus se estabelecerá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado. Essa é a grande diferença. Muitas vezes buscamos os milagres de Deus, e aí acabou-se o pão, acabou-se o peixe, e os discípulos olham para Jesus e dizem: o pessoal que queria o milagre foram embora, porque você deu o milagre. E aí Jesus falou assim: estão reclamando? Você quer ir embora também? Não, só tu tens as palavras de vida eterna. Os discípulos não queriam milagre, os discípulos queriam o trono de Deus na vida deles. Você quer trazer a presença de Deus? Adore, o trono de Deus virá sobre a sua vida. E trono implica governo, trono implica autoridade, trono implica poder. Mas a palavra de Deus nos dá um segundo cenário nesse trecho. Quem está diante do trono? Enquanto os 4 seres adoram, quem está diante do trono? Existem ali 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Já se fizeram essa pergunta? Pois eu vou dizer para você quem são os 24 anciãos. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento que o governo de Deus, estou falando sobre governo, autoridade, o reino de Deus. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, o governo de Deus era estabelecido através das 12 tribos. 12 tribos. E as 12 tribos, eles eram chefiadas pelos príncipes das tribos, ou pelos anciãos das tribos. E que no Novo Testamento, o governo de Deus se estabeleceu através dos 12 discípulos. E as igrejas locais eram comandadas pelos anciãos das igrejas, que eram os presbíteros. Presbítero significa ancião. Os anciãos das igrejas eram os presbíteros. Então os 24 anciões significam o governo de Deus aqui na terra, através das 12 tribos no Antigo Testamento e através dos 12 discípulos no Novo Testamento. O governo de Deus aqui na terra é estabelecido pela minha vida e estabelecido pela sua vida. 24 anciãos. Quando Davi instituiu a adoração no tabernáculo, ele colocou 24 turnos de levita, hora em hora. Acabava um turno, entrava outra tropa, acabava um, entrava outra. A adoração não terminava, a adoração não acabava diante da presença de Deus. Nós somos os adoradores que em 24 horas por dia devemos dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 24 anciãos. O que é um ancião? O que figura na pessoa de um ancião? Nós sabemos que os 24 representam o governo de Deus no Antigo e representam o governo de Deus no Novo Testamento até os nossos dias. Mas o que é a figura de um ancião? É aquela pessoa mais de idade, né? De fala mansa, né? Às vezes de cabelinho branco e tal, já avançado de dias. Ancião está ligado à maturidade. Ancião está ligado à idoneidade. Você com 25 anos já pode ser um ancião, se você tiver maturidade, sabedoria de Deus na sua vida, idoneidade, caráter. É isso que transparece na vida de uma pessoa que é localizada como um ancião. A palavra ancião não está diretamente ligada talvez à idade, mas à tua maturidade espiritual. Aquilo que você é diante de Deus. Uma pessoa respeitada, uma pessoa de caráter, uma pessoa que cumpre aquilo que fala, que chega, que é pontual, uma pessoa que honra os seus compromissos. Isso é idoneidade. E na presença de Deus nós devemos ter idoneidade e maturidade. Deus não vai confiar a mim um ministério se eu for uma pessoa imatura. Nós trabalhamos muito isso em nossa igreja. E aí um dia eu perguntei, o que é que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30 anos de idade? Ele estava crescendo e amadurecendo para ele poder assumir o ministério dele.
Porque se ele chegasse aos 15 anos e dissesse, eu sou filho de Deus, você vai dar um chute nessa palavra, moleque, vai te criar. Porque aos 12, 13, 14 anos a pessoa não tem, vamos dizer assim, um crédito diante da sociedade. A palavra de uma pessoa não é, vamos dizer assim, muito respeitado entre um adolescente e uma pessoa de 40 anos. É a realidade ou não é a realidade? Jesus precisava amadurecer para manifestar a sua natureza divina entre os homens. Ser um ancião significa ter maturidade espiritual. Existiam 24 pessoas. Deus vai estabelecer o governo, Deus vai estabelecer o reino de Deus na sua vida. Deus vai dar um ministério para você, a partir do momento que você buscar maturidade espiritual. Meu líder não liga para mim, eu não tenho conselho, eu não tenho isso, e vivo chorando pelos cantos, e já me entristeço se alguém fala mal de mim. Eu não estou mostrando maturidade. Como é que Deus vai confiar o reino dele na minha vida? Como Deus pode me dar um pastorado? Como Deus pode me dar um ministério? Como eu posso ser um canal de bênçãos? Aí Jesus disse assim, quando você era menino, você fazia coisas de menino. O reino de Deus não é coisa de menino, é coisa de homens e mulheres de Deus. Você quer um ministério na sua vida? Você quer que Deus confirme um ministério na sua vida? Vocês que estão começando, vocês querem um grande ministério de Deus na sua vida? Sejam maduros espiritualmente. Busque maturidade. Seja um ancião, um jovem ancião. Seja um jovem ancião. Diante de Deus, existem 24 anciãos, 24 homens, 24 mulheres de maturidade espiritual, de palavra, que quando fala, os céus se abrem, os céus se rasgam, e Deus honra a palavra do seu servo. Elias era um homem, era um ancião. Ele disse assim, pela minha palavra não vai chover. E não choveu durante 3 anos. E a palavra dele foi Deus honrou tanto a palavra dele, que para voltar a chover, ele teve que ficar de joelho no monte orando bastante tempo, para voltar a chover. De tanto que Deus honrou a palavra do homem de Deus. Deus honra a sua palavra quando você busca crescer na presença de Deus. Maturidade é crescimento diante da presença de Deus. Diante de Deus existem 24 anciãos, 24 homens e mulheres maduros, que crescem de compromisso, de caráter. São esses a quem Deus confia o seu governo, são esses a quem Deus confia ministérios. Foi visto ontem que Davi, mesmo sendo um reles, pastor de ovelha, já era um homem de maturidade, porque com 5 ovelhas ele dava conta e defendia leão e matava urso, mas estava ali defendendo as suas 5 ovelhas. Davi era um homem maduro, um jovem maduro, e Deus confiou a ele um reino, e ele foi o único rei que recebeu 3 unções. Vocês sabiam disso? A primeira na sua casa, a segunda na sua tribo e a terceira na nação. Foi o único rei a quem Deus ungiu 3 vezes. Você tem a unção de Deus na sua casa? Mas você quer expandir esta unção para a tua cidade, para a tua igreja? Você quer expandir essa unção para a tua nação? Seja obediente, cuide das tuas ovelhas, cuide do teu ministério, busque a maturidade espiritual, defenda. Eu disse que a mensagem de hoje seria a continuação da mensagem de ontem. Seja um jovem maduro, sincero diante de Deus. Não que você não vá sorrir, não que você não vá brincar, não que você não vá se divertir. Eu digo sempre lá na igreja, e tenho justo o exemplo de Davi. Se eu não subir no altar, não pegar o meu contrabaixo, e eu não puder tocar a Deus, e dar um sorriso enquanto eu estou tocando, e me divertir na presença de Deus, e ser alegre, e ser espontâneo, eu não subo no altar. Porque o que Deus quer é um coração alegre na presença dEle. E muitas vezes nós subimos no altar, vocês músicos, subimos no altar naquele compromisso de tirar a música certinha, quadradinha, com todos os acordes, todas as nuances, crescentes, decrescentes, e tudo aquilo lá, e você sobe preso para adorar a Deus. Sobe preso à métrica da música. Estou falando aqui para os levitas. E o seu coração não há espontaneidade, não há alegria para adorar a Deus. Porque se um erra, o outro já roda.
tocando. Já olhando. É ou não é verdade? Eu sei, mas aqui não acontece isso, né? Eu espero que não. Se eu não puder louvar a Deus com alegria, conforme a palavra diz no Salmo 33, louvai com inteligência e com alegria, eu não adoro a Deus. Já disse para a turma lá, para eu estar no altar, é uma posição pessoal, isso é meu. Se eu subir no altar e não puder tocar a Deus, e sorrir diante da presença de Deus, e alegrar o meu coração diante da presença de Deus, dizendo: Deus, eu estou te adorando com um coração alegre, eu estou te adorando porque eu estou feliz de estar na tua presença, eu não adoro a Deus. Não adianta adorar a Deus com o coração preso. Maturidade não significa estar preso, entenda-me. Adore a Deus com alegria, suba, se divide, dance, se ajoelhe, se jogue, se humilhe diante da presença de Deus. É isso que Deus quer, um coração contrito, um coração alegre, mas um coração aquebrantado, de estar na presença dEle, de levantar de manhã, hoje é dia de ministrar, eu vou jejuar, aleluia, e já começa a me preparar, 3, 4 horas antes, já desliga som, desliga a TV, tudo, põe uma música, começa a adorar em casa, quando chego na igreja, já estou no ponto de fogo, subo no altar, já adorando a Deus no meu dia, e vou ministrar a palavra, vou ministrar os louvores a Deus, porque o altar é apenas a continuação do que você vive na sua casa. Amém? Vamos continuar. Mas a palavra de Deus diz que os 4 seres adoram, e enquanto os 4 seres adoram, os 24 anciãos, o que é que os 24 anciãos fazem? Eles também adoram a Deus. Mas veja uma posição em que os 24 anciãos estão. Deus está no trono. E onde estão os anciãos? Onde estão os anciãos? Eles também têm os seus tronos. É isso? 24 anciãos sentados em 24 tronos. E sobre a cabeça do ancião está o quê? Uma coroa. Agora é a hora que eu quero entrar. Deus nos colocou numa posição de destaque, em tronos, para você exercer o governo dele aqui na terra. Você é a autoridade de Deus aonde quer que você esteja. Você é a autoridade de Deus na sua casa, você é a autoridade de Deus na sua escola, você é a autoridade de Deus no seu trabalho, onde você chega, você é a autoridade de Deus. Você é a autoridade espiritual. A minha esposa trabalha no fórum. Ela é no fórum da cidade de Concórdia. Ela é uma recepcionista. Mas no dia que teve a confraternização de fim de ano, traz o teu esposo. Eu fui lá, estavam juízes, estavam promotores, estavam oficiais de justiça, mas ali tinha a secretária do fórum, era da igreja, e ela falou assim: diante dos juízes, dos promotores, dos oficiais de justiça, nós temos aqui uma autoridade espiritual. É o pastor Ed, que é assim que eles me chamam lá. Pastor Ed, faça uma oração e abençoe a nossa reunião. Não importa onde você está, esteja juiz, esteja promotor, oficiais de justiça, você é a autoridade espiritual, porque Deus colocou você sobre um trono. Deus colocou você sobre um trono e colocou na sua cabeça uma coroa de autoridade. A palavra de Deus diz em Salmos 6: fizeste-nos um pouco menor do que os anjos, e com honra e com glória nos coroastes. Deus colocou você em posição de honra. Deus deu um trono aqui na terra para você exercer o governo dele aqui. Nós somos o que? Embaixadores. E os embaixadores respondem pelo seu país. E a palavra de um embaixador vale pela palavra do presidente. É ou não é verdade? E aqui você sabe mais do que todo mundo. Quando você entra na embaixada, não é mais o território Brasil, é o território da embaixada. Quem entra na sua casa não está no território do mundo, está no território dos céus, porque você é autoridade sobre a sua casa. Quem entra no teu trabalho não está entrando na autoridade, no território do mundo, está entrando no território dos céus, porque você é autoridade sobre o seu trabalho. Deus colocou você sobre um trono para exercer o governo dele aqui na terra. Porém, quando existe a adoração, a palavra de Deus diz
que os 24 anciãos desceram do trono, se prostraram diante de Deus, pegaram a coroa deles, jogaram diante do trono de Deus. A coroa é a glória humana. A coroa é tudo aquilo que você conseguiu. A coroa é a tua capacidade técnica. Essa é a tua coroa. Quantos músicos, quantos levitas se gloriam de ter uma voz boa, se gloriam de ter uma técnica excelente, de tirar um solo fantástico? Essa é a tua coroa. É a coroa humana. Quantos pregadores se gabam de ter lido a Bíblia 35 vezes, de ter mais de 5.000 esboços escritos? Essa é a sua glória, essa é a sua coroa humana. Mas diante do trono de Deus, não existe coroa humana que resista. Tem que descer do trono, se prostrar diante daquele que vive, jogar a coroa diante do trono e dizer: bendito é aquele que era, que é e que há de vir. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A coroa, o que era da honra? Eles começaram a honrar a Deus. O que levou os 24 anciões a descer do seu trono, da sua posição de autoridade, a se prostrar diante de Deus. Prostrar significa humilhar, se humilhar, abaixar a sua cabeça, se humilhar, pegar a sua glória pessoal e jogar diante de Deus. Porque a palavra honrar, quando o Cláudio passou, o tema do seminário é a Jesus toda a honra. Eu falei, eu preciso falar sobre honrar a Deus. O que é honrar? Honrar é dar reconhecimento à posição de determinada pessoa. Honrar, a honra de um pai, a honra de um rei, a honra de um pastor, a honra de um líder de departamento, a honra de uma autoridade. A honra, você deve dar a honra não pelo que a pessoa faz, mas pelo que a pessoa é. Quando lá em Romanos capítulo 12, Deus diz assim, através do apóstolo Paulo: honrai as autoridades, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. Não importa o que a autoridade faz, ore pela sua autoridade. Agora, se a autoridade faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, você vai ter 4 anos para trocar essa autoridade por uma outra autoridade. Mas enquanto ela está no poder, honre a sua autoridade. Não pelo que ela faz, mas pela posição que Deus colocou. Qual era a posição de Deus em relação aos 24 anciãos? Deus estava no centro da sua sala, no seu trono de glória e majestade. Diante da posição de Deus, quem eram os 24? Ninguém. Quem é você diante de Deus, diante da posição de Deus? Se quando Isaías, o profeta de Deus, viu a Deus no seu alto e sublime trono, era onde Deus estava. Isaías estava na terra, Deus estava no alto, no seu alto e sublime trono. Quando ele viu, ele se jogou por terra e diz: ai de mim que vi o Senhor, vou morrer porque sou um pecador. Essa era a posição de Isaías, mas a posição de Deus era no alto e sublime trono. Isaías reconheceu a posição de Deus. Honrar é reconhecer a posição de Deus na sua vida. Que lugar Deus ocupa na sua vida? Que lugar Jesus ocupa na sua vida, adorador? Que lugar o Espírito Santo de Deus ocupa na sua vida? Que lugar ele está ocupando? Honrar significa glorificar, significa obedecer, significa estar submisso, respeito. Quando a palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 20, o verso 12, honra teu pai e tua mãe. A raiz da palavra honra, que do grego é adar, do hebraico é adar, significa glorifica, ou seja, glorifica o teu pai e a tua mãe. Honrar não é só obedecer, é glorificar. É as pessoas olharem para você e dizer: Deus, eu glorifico a Deus pela vida do pai do pastor Nelson. Eu glorifico a Deus pela vida do pai da irmã. Eu glorifico a Deus pela vida do pai do Carlos. É glorificar. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é mais do que dar a posição. Honrar é glorificar.
glorifica teu pai e a tua mãe, glorifica o teu Deus que estás nos céus. Essa é a palavra, o significado real da palavra honrar. Honrar é dar peso. Os 24 anciões honravam a Deus porque eles sabiam qual era o peso de Jesus sobre a vida deles. Que peso Jesus tem nessa vida? Qual o peso de Jesus na sua vida? O que é que Jesus fez por você até hoje? Quantos livramentos? Quantas bênçãos? Quantas respostas? Quantos dons? Quantos ministérios? Qual a graça de Deus? O que você pediu, o batismo com o Espírito Santo, Ele deu de graça. Você pediu um dom, Deus deu um dom para você. Você pediu um ministério, Deus deu um ministério a você. Você pediu um casamento, Deus deu um casamento a você. Você pediu um pastorado, Deus deu uma igreja para você. Qual é o peso que Deus tem na sua vida? Quem é você? Qual é o peso que Deus tem na sua vida? Adorador, qual é o peso que Deus tem na sua vida? Que peso Deus tem na sua vida? Eles desceram do trono, reconheceram a autoridade de Deus, porque Jesus tinha um peso real sobre a vida deles. Eles disseram, diante de Deus, diante do trono de Deus, o que é a minha posição? Não é nada. O que é a minha coroa? Não é nada. O Deus pesa muito mais, a glória de Deus pesa muito mais. Jesus tem um peso muito grande sobre a minha vida. Livramentos, respostas, dons, ministérios. Você estar vivo aqui hoje é o peso de Deus na sua vida. É o peso de Jesus Cristo na sua vida. E eles reconheceram o peso da autoridade, da posição daquele que está sentado diante do trono. E eles desceram do trono e eles pegaram a sua coroa e jogaram diante de Deus. Está aqui, Deus, diante de ti. Está aqui minha técnica, está aqui, Deus, diante de ti. Está aqui o meu conhecimento musical. Deus, diante disso aqui, está aqui meu conhecimento vocal. Deus, diante daqui, está aqui meus anos de história. Eu tenho 22 anos de música. Não posso mais esconder a idade porque careca já não permite, né? Aos 10 anos eu comecei a aprender a tocar. Lá na Paraíba. Tocava um trompete, a mala do trompete acho que era mais pesada do que eu. E eu ia todo sábado de manhã, tá aí o Dinaldo, meu irmão. Íamos tocar em igrejas e às vezes andávamos naqueles caminhão aberto com um banco de madeira assim para o pessoal da banda e tocar. 40 minutos tocando, ensaiando na rodovia para ir para as igrejas do interior da Paraíba. Muitas vezes trocando embaixo de pé de manga. E voltava com o caminhão embalado, cheio de manga. E o pessoal da banda voltava chupando manga em cima do caminhão. E eu lá, enfiado no meio dos músicos. Mas hoje eu olho para isso e digo assim, Deus, eu, pelo tempo de música, que logo depois migrei para o contrabaixo, desde os 14, eu falo assim, Deus, pelo tempo de música, eu deveria estar tocando muito, eu deveria ser um monstro no contrabaixo, deveria ser o fera do contrabaixo, mas não sou. E aí o Espírito Santo de Deus diz, eu não quero nem que você seja isso, nem se arrependa, porque não é a tua técnica que vai chamar a atenção de Deus. E por mais que você aprenda, porque você deve aprender, deve estudar, estude, faça aula, mas não dependa disso para adorar a Deus. E eu digo sempre para a turma lá da igreja, eu não toco 70% do que sei, porque eu não preciso tocar, mas eu quero me dar 100% ao Espírito Santo na hora que eu esteja adorando. Não toco 70%, não canto, mas tem uma segunda voz ruim, mas o teu timbre é estralado, tua voz é aguda, mas eu não preciso ter uma voz de veludo, eu preciso ter fôlego, só. A Bíblia diz tudo aquilo que tem fôlego, ó meu Deus, eu não quero essa coroa humana, eu já me desfiz da minha coroa, já lancei diante do trono. Existe uma canção que cantamos muito lá, que ela fala assim, Senhor Jesus, eu venho aos teus pés, lançar minha coroa,
Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como é que eu posso usar minha coroa diante da presença de Deus? Como é que eu posso usar minha capacidade diante da presença de Deus? Como é que eu posso usar minha técnica diante da presença de Deus? Eu preciso descer do meu trono pessoal, todos os dias. Descer do meu trono pessoal. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, verso 10, que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Você sabe o que significa isso? Que todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus nos céus. Os anjos se dobrarão e adorarão a Deus. Na terra, todos nós nos dobraremos e nos adoraremos a Deus. E debaixo da terra, os demônios, os mortos, as potestades, o diabo se prostrará diante de Deus e o adorará diante do nome de Deus. Todo joelho se dobrará. Nos céus, na terra, debaixo da terra, diante do nome de Jesus. Como eu posso chegar e subir no altar? Eu vou pegar abaixo e vou dar 30 slaps por segundo, vou fazer um taps, um two hands, vou fazer a falsa harmônica, vou fazer um groove, vou fazer um black, vou pegar o violão, vou fazer um bend. O Espírito Santo não está interessado nisso, mano. Estou falando aqui a linguagem dos músicos aí. Os músicos viram porque vocês conhecem isso aí. Hã? Como eu posso pegar diante de Deus? Como eu vou poder usar a minha coroa diante de Deus? A única coisa que me resta é cantar essa canção. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Você ainda está no teu trono, pessoal? Você ainda há uma coroa na sua cabeça? Quero que você se coloque em pé. Ainda há uma programação. Hoje é dia de entregarmos a nossa coroa para Deus. Só isso. Golias tinha a sua coroa pessoal. É isso? Golias tinha a sua coroa pessoal. Qual era a coroa pessoal de Golias? A sua força? Qual era a coroa pessoal de Golias? Qual era a coroa pessoal? O seu escudo? A sua espada? A sua altura? Qual era a coroa pessoal de Golias? Aí eu digo a você, Davi tinha alguma coroa? Ele era um pastor. A única coisa que Davi tinha era a unção de Deus na vida dele. E quando ele já tinha a unção na vida dele, ainda que ele tivesse a sua pequena coroa de ter matado um leão e um urso, essa poderia ser a coroa de Davi. Vai, você é um gigante, já matei um leão e um urso, rapaz. Vai brigar comigo? Não, Davi não agiu assim, irmãos. Ele falou assim, eu venho diante de ti. Você pode vir comigo. Espada, escudo. Eu só vou em ti, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu vou a ti, diante daquele a quem eu me prostro todos os dias e lanço a minha coroa diante do seu trono. Lanço o meu orgulho, lanço a minha capacidade técnica, lanço a minha competência, eu lanço a minha história, lanço o meu conhecimento, lanço as minhas experiências. Porque muitas vezes até as experiências espirituais se tornam a nossa coroa pessoal, a nossa glória pessoal. Não briga comigo porque eu oro 40 horas direto. Isso é uma glória pessoal sua. Não é você, é a presença de Deus. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Adore aquele que era, que é e aquele que há de vir. Aquele sobre o qual nomes adorarão, se prostrarão, dobrarão todos os joelhos, aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.
é a este que você tem que lançar a sua coroa. Você quer que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida? Você quer que o governo de Deus seja estabelecido na sua vida? Você quer um ministério? Você quer que onde você vá, o trono de Deus seja estabelecido na sua vida? Feche os teus olhos. Funciona o violão? O violão funciona. Vamos ver se eu consigo tocar essa canção. Hoje é manhã de lançarmos as nossas coroas diante de Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 15:33 que a humildade precede a honra. Você quer sentar de volta no teu trono? Se prostre diante do trono de Deus então nessa manhã. Diga: Deus, eu lancei diante de ti minha coroa. Qual é? Eu não sei. É você que tem que orar. Comece a orar então. Acho que não. Comece a orar. Comece a adorar a Deus. Não podemos adorar sem o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos leva, que nos move. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel: eles iam aonde o Espírito Santo ia. Então desça do teu trono nessa manhã, joga a sua coroa e diga: Espírito Santo, está aqui, eu estou aqui, estou à tua disposição, Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo nessa manhã para conduzir você. Há uma canção que eu gostaria de ensinar para vocês, muito simples. E esta canção é um convite ao Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Joel capítulo 2, que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito. Porém, no finalzinho lá do trecho, ele diz o seguinte: mas acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Sabe o que significa? Para que você tenha o Espírito Santo, você tem que invocar o Espírito Santo. E invocar significa chamar. Chamar. Espírito, vem. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você começa a dizer: Deus, vem, Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que me guia, que intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É o teu Espírito Santo. Não sou eu. É o teu Espírito Santo. É uma canção muito simples. Os músicos podem me acompanhar? É uma canção muito simples. Podem subir. Estamos no seminário de adoração. Vamos adorar a Deus. Vamos lá, deixa o Espírito Santo guiar vocês, músicos. Vocês não conhecem, está na hora de colocarem em prática. Teoria sem prática não é nada. Você quer ser dependente do Espírito Santo de Deus? Então suba aqui, vem tocar comigo agora uma canção que vocês não sabem. Amém? É muito fácil. Mas assim, ó: Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, meu amigo. Vem nesse lugar, enche esse lugar. Espírito Santo, meu amigo. Pode cantar? Vamos lá? Espírito Santo, meu amigo. Espírito Santo, meu amigo. Vem nesse lugar, vem nesse lugar. Espírito Santo, meu amigo.
Você pode invocar o nome do Senhor Deus nessa manhã, assim: Espírito Santo, cante a Ele. Espírito Santo, meu amigo, vem nesse lugar, vem nesse lugar. Espírito Santo, meu amigo. Essa manhã é uma manhã de entrega a Deus. E eu quero fazer um convite a você. Só vazio é que você pode ser cheio. Só vazio, porque dois corpos não habitam no mesmo lugar ao mesmo tempo, não é verdade? E eu quero convidar a você, adorador, que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa manhã, e você diz assim: Deus, eu preciso descer do meu trono pessoal. Deus, eu preciso renunciar à minha glória pessoal, porque diante do teu trono eu nada sou. Como eu vou poder usar a minha coroa diante da tua presença? Eu convido você a vir aqui na frente, diante do trono de Deus, diante do altar de Deus, a lançar a sua coroa. Você diz: Deus, eu quero renunciar o conhecimento, quero renunciar às experiências, quero renunciar à técnica para ser conduzido pelo teu Espírito Santo. E dizer: Deus, como aqueles 4 seres que iam onde o teu Espírito ia, eu quero ir onde o teu Espírito possa me levar. Eu quero ir onde a tua voz possa me guiar. Só assim eu vou alcançar o caminho do teu coração. Você pode vir aqui nessa manhã fazer isso? Só vazio você pode ser cheio. Não há como. Há um pedaço de você dentro de você. Se você quiser prostrar diante do trono de Deus, como os 24 anciãos se prostravam diante do trono de Deus, você pode se ajoelhar, você pode se render a Deus. Você está aqui: Deus, minha coroa, eu desci do meu trono, porque diante do teu trono eu não sou ninguém. Como eu vou poder usar a minha coroa? Como eu vou poder usar a minha técnica? Como eu vou poder usar a minha voz? Como eu vou poder usar o meu conhecimento sobre a palavra de Deus? Como eu vou poder usar a minha teologia diante da tua presença? Eu só quero que tua vontade e o teu reino seja estabelecido. Estabelece o teu reino em nós. Vem com teu trono, vem com teu trono sobre nós. Estabelece o teu reino, estabelece o teu trono, a tua autoridade, com teu Espírito Santo. O trono em minha vida eu
meu trono, da minha posição, do que já conquistei, do que adquiri, de tudo que eu tenho, eu desfaço agora e lanço diante de ti. Adore a Ele, adore a Ele, lance diante do trono a sua coroa, lance, 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 lance diante do trono a sua coroa, lance, lance diante do trono, diante do trono. Eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso sem teu Espírito Santo. Vem, 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 vem e me guia, e me guia, e me leva aonde tu estás, aonde tu estás. Eu quero ir diante do trono, diante do trono. Estabelece o teu governo, estabelece o teu reino em minha vida. Vem com teu trono, governa a minha vida, governa os meus sentimentos, governa o meu conhecimento, o meu caráter, governa a minha personalidade, governa as minhas atitudes, governa os meus pensamentos, porque os teus pensamentos são mais altos do que os meus. Eu quero viver de acordo com a tua vontade, por isso eu lanço a minha coroa diante de ti. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Você pode cantar? Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar minhas coroas. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Você pode cantar? Eu gosto de ouvir a voz do povo. Senhor Jesus, eu venho aos teus pés lançar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Senhor Jesus, cante. Eu venho aos teus pés lançar minha coroa. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la? Lance agora, desfaça na tua presença. Como poderei usá-la? Como poderei usá-la na tua presença? Como poderei usá-la
é o momento, teu e Deus, só teu. Como poderei usar minha coroa? Como poderei? Não há. Como poderei usá-la? Se eu estou diante do teu trono, como poderei usá-la? Como poderei usá-la? Na tua presença. Como poderei? Como poderei estar na tua presença? Porque todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sabe qual é a coroa que Deus tem para você? E essa já me bastaria. Aquela coroa que é fruto da tua fidelidade. Porque Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, só essa coroa para mim, a coroa da vida, é o suficiente. Eu não quero outra coisa na minha cabeça, se não for a coroa da vida. Eu não quero outra coisa na minha cabeça, se não for o óleo precioso da unção de Deus, do Espírito Santo sobre a minha vida. Não quero coroas, não quero posição, não quero glória, não quero honra, eu só quero a coroa da vida. Só isso me basta. Mas para isso, eu desfaço hoje das coroas, dos títulos, das coroas da posição, do status, da capacidade. Porque como é que eu vou usar isso diante de Deus? Não tem validade nenhuma. Porque o poder de Deus é maior. Porque o peso de Deus, é maior. Aleluia! Amém? Se levantem, amados. Ouça-me. Pode subir, mano. Claro. Deus tem algo para colocar sobre a sua cabeça. Escute. Deus tem algo para colocar sobre a sua cabeça. Coroas humanas, não. O que Deus tem para colocar na sua cabeça chama-se a coroa da vida. Só a coroa da vida. Não queira usar nada na sua cabeça se não for a coroa da vida. Amém? Amém? Amém. Amados, estou muito feliz por estar aqui. Eu quero dizer para vocês que orem por mim. Nós, como eu disse a vocês, estamos ali em Concórdia, um trabalho extremamente, vamos dizer assim, como eu disse, eu vivo para a obra. Vim hoje, vim sexta, já volto amanhã, porque lá o reino está esperando a gente plantar o reino de Deus ali, no meio oeste de Santa Catarina. Então, nas suas orações, ore pelo vosso servo, o irmão Ednei, pela minha esposa, a Maristela, que o Senhor me deu, uma mulher de Deus,
de ministério, e pelo meu filho, o Arthur. 6 meses, o presente de Deus. Para que Deus continue nos abençoando,